Amigas e amigos, eu falei aqui no vídeo passado da capa do jornal o Globo, que é uma espécie de manual de pedagogia da manipulação política e ideológica, porque põe tudo no mesmo saco, as acusações contra o Lula, contra o Dirceu, contra o João Vacari Neto e outros espectros aí, né, do Lula, PT, né, no mesmo saco de gatos do Michel Temer, do Gedel Vieira, do Eduardo Cunha, do Aécio Neves, para dizer ó, que tem o bem contra o mal, nós somos do bem, aquela turmalinha do mal, né, e faz aí exatamente essa manipulação toda. Esta condenação, o aumento da pena do José Dirceu é o resultado prático de tudo isso, que eles dizem aqui que a condenação foi aplicada com base no concurso material, nos crimes de corrupção, em vez de continuidade delitiva. Ou seja, ninguém delatou José Dirceu. Né? Não tem, aí diz aqui do concurso material. O que seria esse concurso material? O José Dirceu tem contas, tem malas, tem dinheiro? Cadê? Quem investigou isso? Quem foi atrás de tudo isso? Qual é o concurso material que eles alegam aqui? As provas de corroboração que tanto fala o Sérgio Moro. Né? Vê aí como é o resultado da manipulação política e ideológica na prática. E tem também uma outra questão, que é a absolvição do João Vacari Neto. Uma malandragem, uma manobra diversionista para dizer, ora, condenamos o Dirceu, mas também absolvemos o Vacari. O Vacari, ele não vai sequer ter a prisão preventiva revogada, porque a prisão preventiva dele envolve outras 7 denúncias, que eles podem condenar o Vacari a qualquer momento, aí, de acordo com a conveniência deles. É claramente uma manobra diversionista. O Roberto Podival, que é o criminalista que defende o José Dirceu, deu uma declaração dizendo que já havia essa expectativa da condenação, porque o relator do caso queria uma pena de 41 anos e o revisor de 27 anos. Ou seja, qualquer que fosse o resultado ali, ia praticamente dar na mesma. Que ele disse que quando passar o calor midiático, né, as coisas vão aparecer de fato, né, que aí pode ter a absolvição do José Dirceu. Bom, eu acho que isso é uma certa futurologia, né? Porque se não tiver um movimento político organizado de denúncia, de enfrentamento a essas delinquências jurídicas, dessa turminha barra pesada aí da Operação Lava Jato, do espectro do golpe, né? A Operação Lava Jato é o epicentro do golpe, eu sempre repito isso aqui, para a gente entender a lógica de tudo isso, o sentido de tudo isso, o pano de fundo de tudo isso. Se não tiver um movimento político organizado com força para denunciar tudo isso, vai ficar assim. É necessário sempre não esquecer de fazer a denúncia, de explicar o porquê das coisas, a essência das coisas. Tem um artigo aí no jornal O Estado de São Paulo do José Roberto Batoc, o advogado conceituado, foi presidente da AB, era o defensor do Palocci, que foi demitido por imposição da força-tarefa da Operação Lava Jato, porque ele defende também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com o Batoc jamais aceitaria esse papelão aí do Palocci. Né? Então houve essa incompatibilidade e exigiram que ele fosse demitido, até para fazer as negociatas que eles fazem lá, os escritórios que eles têm, as denúncias envolvendo a Rosângela Moro, faz parte desta lógica toda. Mas a questão é que o artigo do José Roberto Batoc trata de questões interessantes. Eu vou ler alguns trechos aqui muito elucidativos, né, que diz aqui: a cortina de ferro que cerca o povo tentacular das chamadas forças-tarefa continua a surpreender o mundo jurídico com suas asperezas. As últimas e inquietantes notícias procedem da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que condenou o ex-governador Sérgio Cabral a 45 anos de reclusão por corrupção, e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, ao examinar a apelação do ex-ministro José Dirceu, colheu o voto do desembargador relator, julgando pela duplicação da pena de 20 anos a que foi ele condenado em um dos controvertidos processos conduzidos pela Brigada de Curitiba. Em vez de 20 anos, num só processo, querem apená-lo com 41 anos. Chegamos ao indicador sancionatório de 4 décadas. Em outro trecho ele diz: sentença de 40 anos a réus de 60 ou 70 é prisão perpétua, pena que só cumpre com a vida e se paga com a morte. No direito penal do Brasil, quanto maiores a idade e a pena, menores são as possibilidades de o condenado ter efetivo acesso à progressão, isto é, a benefícios como o regime aberto. Um idoso condenado a 4 décadas dificilmente sairá do cárcere, a não ser para o cemitério. Em outro trecho ele diz: seria doloroso o retrocesso disseminar-se entre nós o estranho e iníquo bordão do julgador implacavelmente punitivo. Comigo é assim, réu inocente recebe a pena mínima. Em outro trecho ele diz: ao gosto pelo polo mais pesado da lei, a pena máxima acrescentam-se como agravantes impectore a convicção de acusadores e juízes, forjada em suposições, conjecturas e inferências cevadas à revelia das provas.
atropelos de jurisdição, como juizados universais que centralizam ações acerca de delitos ocorridos em qualquer ponto do território nacional, desrespeitando o princípio do juiz natural e impondo a figura do juiz sol, são tolerados em nome da justiça, mas na verdade esta fica comprometida quando a lei é atropelada. Passa da hora de os tribunais superiores reporem a ordem legal, mas é fato que as violações ao direito tanto se entranharam que desafiam até a coragem dos que têm o poder de restaurar a justiça. Ignora-se a lição do Padre Vieira: a omissão é um pecado que se faz não fazendo. Em outro trecho ele fala também da pena máxima no Brasil, que é de 30 anos, né, para crimes de gravidade extrema, homicídio qualificado, por exemplo, o topo da tutela que o direito penal confere a bens jurídicos fundamentais, no caso a vida humana. Com esse teto, ninguém também pode ficar preso por mais de 30 anos. Daí o artifício de a acusação imputar um obeso conjunto, um combo, de crimes num só processo, para que a soma das penas resulte elevada, o condenado seja privado dos benefícios da progressão e mofe eternamente na cadeia. Em outro trecho ele diz: Dirceu, por exemplo, não seria condenado nem a pena alternativa, mas foi o que ocorreu no caso Mensalão, com base em uma incabível e deformada teoria do domínio de fato. Ora, a conduta delituosa abstrata desenhada na norma incriminadora, tipo penal, é a luva do crime onde a mão do agente deve caber. Se a ela não se ajusta, ele é inocente. Nos recentes processos da Operação Lava Jato, não se elencaram provas capazes de sustentar duas exageradas condenações, uma 10, outra 20 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E aqui parece que não foi possível se condenar pela coqueluche delitiva do momento: embaraço de investigação, alcunha, obstrução de justiça, a mãe de todos os crimes, punida com até 8 anos de reclusão. O rol de imputações figura no kit sentença de que acusadores implacáveis, depois juízes combatentes, lançam mão antes mesmo de ligar o gravador para registrar elementos indiciários de suas investigações ou preencher sentenças de gabinete. É isso, o resumo da questão toda está dito aqui. Quer dizer, essa gente que de justiça, de juiz, de promotor, não tem absolutamente nada. São delinquentes jurídicos, pura e simplesmente. Tem também um artigo do Lewandowski, do Ricardo Lewandowski, que é ministro do STF, é muito interessante, no jornal Folha de São Paulo. Como eles bloqueiam os jornais, né, bloqueiam esses artigos, por isso que eu estou lendo aqui. Que eu também quero ler aqui algumas coisas, que ele diz aqui que o conceito de devido processo legal aparentemente anda um pouco esquecido entre nós nos últimos tempos. Cuida-se de uma das mais importantes garantias para a defesa dos direitos e liberdades das pessoas, configurando um dos pilares do constitucionalismo moderno. Tem origem na Carta Magna de 1215, através do qual o rei João Sem Terra da Inglaterra foi obrigado a assegurar certas imunidades processuais aos seus súditos. O parágrafo 39 deste importante documento, ainda hoje em vigor, estabelece que nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão ou privado de seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, senão mediante um julgamento regular de seus pares ou em harmonia com a lei do país. Tais prerrogativas foram sistematicamente reconfirmadas pelos monarcas subsequentes, sendo a expressão lei do país substituída pela locução devido processo legal em 1354 no Estatuto de Westminster. Com isso, os direitos das pessoas passaram a ser assegurados não mais pela mera aplicação da lei, mas por meio da instauração de um processo levado a efeito segundo a lei. De lá para cá, esta franquia incorporou-se às cartas políticas da maioria das nações democráticas, constando no artigo 5º da nossa Constituição com o seguinte teor: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Trata-se de uma moeda de duas faces. De um lado, quer dizer que é indispensável a instauração de um processo antes da restrição a quaisquer direitos. De outro, significa que o processo precisa ser adequado, ou seja, não pode ser simulacro de procedimento, devendo assegurar no mínimo a igualdade entre as partes.
o contraditório e a ampla defesa. O devido processo legal cresce em importância no âmbito penal porque nele se coloca em jogo a liberdade que depois da vida é o bem mais precioso das pessoas. Sim, porque o imenso poder persecutório do Estado, detentor monopolístico do direito de punir, só se submete a temperamentos quando observada esta garantia essencial. Nunca é demais lembrar que o processo atualmente não é mais considerado meio de alcançar a punição de quem tenha infringido as leis penais, porém um instrumento de tutela jurídica dos acusados. Mas não é só no plano formal que o devido processo legal encontra expressão. Não basta que os trâmites, as formalidades e os procedimentos previamente explicados em lei sejam observados pelo julgador. É preciso também que, sob o aspecto material, certos princípios se vejam respeitados. Nenhum valor teria para as partes um processo levado a efeito de forma mecânica ou burocrática, sem respeito aos seus direitos fundamentais, sobretudo os que decorrem diretamente da dignidade da pessoa humana para cujo resguardo a prestação jurisdicional foi instituída. O direito ao contraditório e a ampla defesa fica completamente esvaziado quando o processo judicial se aparta dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou do ideal de concretização do justo. Com efeito, uma decisão que atente contra a racionalidade, a realidade factual ou os princípios gerais do direito universalmente reconhecidos, embora correta do ponto de vista procedimental, não se conforma ao devido processo legal substantivo. Prisões provisórias que se projetam no tempo, denúncias baseadas apenas em delações de corréus, vazamentos seletivos de dados processuais, exposição de acusados ao escárnio popular, condenações apenas extravagantes, conduções coercitivas, buscas e apreensões ou detenções espalhafatosas indubitavelmente ofendem o devido processo legal em sua dimensão substantiva, configurando ademais inegável retrocesso civilizatório. É isso aqui que eu denominei de delinquentes jurídicos. Tudo isso aqui que o Lewandowski fala se aplica perfeitamente ao espectro da Operação Lava Jato. Sérgio Moro, seus prepostos, juiz Valisney, lá de Brasília, esse Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, os boquirrotos da força-tarefa da Operação Lava Jato, a mídia, que é a sua correia de transmissão, e fundamentalmente esse golpe que nós estamos vivendo aqui, que é um golpe absolutamente abjeto, asqueroso, repugnante, que atenta contra a democracia, a civilização, contra o país, contra, enfim, qualquer aspecto que a gente pode invocar como respeito à dignidade humana, à dignidade das pessoas. O José Dirceu é a expressão acabada de tudo isso. Ele é vítima e a gente tem que nos solidarizarmos com ele, porque ele é a expressão de tudo isso aqui que diz o Batóquio e o Ricardo Lewandowski. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.